O sol castigava inclemente o canteiro de obras no centro de São Paulo. Entre os prédios de vidro e concreto, o novo empreendimento empresarial da construtora Horizonte se erguia, prometendo ser o mais moderno edifício comercial da Avenida Paulista. No comando do projeto estava o engenheiro Lucas Mendes, 32 anos, formado com honras pela Politécnica da USP, com mestrado no exterior e um currículo invejável para alguém tão jovem. Naquela manhã de segunda-feira, Lucas chegou ao canteiro de obras, vestindo seu capacete branco impecável, símbolo de sua posição de liderança. Estava de mau humor, o cronograma do projeto estava atrasado em 2 semanas e a direção da construtora pressionava por resultados. Enquanto caminhava pelo local, observava cada detalhe com olhar crítico, procurando falhas, ineficiências, qualquer coisa que justificasse sua irritação crescente. Foi quando avistou o seu Antônio, um pedreiro de 68 anos, recém-contratado pela empreiteira terceirizada. O idoso trabalhava calmamente no assentamento de tijolos para uma parede interna com movimentos precisos e metodológicos que contrastavam com o ritmo frenético dos outros trabalhadores. "Ei, você aí, está muito devagar, assim nunca vamos cumprir o cronograma, tá?", gritou Lucas, aproximando-se do idoso com passos firmes. "Quem foi que te contratou?" Seu Antônio ergueu lentamente os olhos, revelando um rosto marcado pelo tempo, com rugas profundas que contavam histórias de décadas sob o sol. Tinha mãos calejadas, pele queimada, e os olhos castanhos transmitiam uma calma que irritou ainda mais o jovem engenheiro. "Bom dia, doutor. Fui chamado pelo mestre de obras. Trabalho assim há 50 anos. Jeito certo, não é jeito rápido", respondeu seu Antônio com sotaque forte do interior de Minas Gerais, sem interromper seu trabalho. Lucas soltou uma risada debochada que fez os outros trabalhadores próximos baixarem a cabeça constrangidos. 50 anos fazendo do mesmo jeito antiquado? Isso explica o atraso. Hoje temos técnicas modernas, eficientes, não preciso de métodos ultrapassados aqui. O engenheiro pegou seu tablet e começou a fazer anotações. "Vou falar com o empreiteiro. Precisamos de gente que acompanhe o ritmo." Regina Oliveira, a arquiteta do projeto, assistia à cena de longe. Conhecia Lucas desde a faculdade e sabia que por trás daquela arrogância havia um profissional competente, mas que ainda tinha muito a aprender sobre pessoas. Aproximou-se quando o engenheiro se afastou. "Seu Antônio, não ligue para o Lucas, ele está sob muita pressão", ela disse em tom baixo, genuinamente constrangida. "Não se preocupe, moça, já vi muitos como ele, o tempo ensina." O idoso sorriu, revelando a falta de alguns dentes. "A parede que faço hoje ainda estará de pé quando as feitas com pressa já tiverem rachaduras." Regina observou o trabalho do pedreiro e notou algo diferente na técnica que ele usava para nivelar os tijolos. "Essa técnica não é comum. Onde aprendeu?" "Ah, isso. Aprendi há muitos anos quando trabalhei no edifício Copan. O mestre de obras lá era exigente, não aceitava nada menos que perfeição." Os olhos de Regina se arregalaram. "Você trabalhou na construção do Copan com Oscar Niemeyer?" "Sim, senhora. Era jovem, tinha seus 20 anos. Depois trabalhei no Congresso Nacional, em Brasília, no Memorial da América Latina. Muitas obras por esse Brasil." A arquiteta não conseguia esconder seu espanto. O homem simples à sua frente havia participado de algumas das mais emblemáticas construções da arquitetura brasileira moderna. Antes que pudesse perguntar mais, Lucas voltou ainda irritado. "Regina, precisamos revisar os projetos do 15º andar. O cliente quer mudanças nos espaços comerciais." "Lucas, você sabe quem é este senhor? Ele trabalhou nas obras do..." "Agora não, Regina. Temos prazos a cumprir", interrompeu o engenheiro, já se afastando e esperando que ela o seguisse. Regina olhou uma última vez para seu Antônio, que apenas sorriu e voltou ao seu trabalho meticuloso. Ela sabia que aquela história ainda teria muitos desdobramentos. No final do dia, quando quase todos já tinham ido embora, Lucas voltou ao local onde seu Antônio havia trabalhado. Para sua surpresa, a parede estava perfeitamente executada, com um alinhamento impecável que nem os pedreiros mais jovens conseguiam alcançar. Por um instante, um lampejo de dúvida atravessou sua mente, mas logo foi suprimido pelo orgulho. Afastou-se rapidamente, sem notar que seu Antônio o observava do outro lado do canteiro, enquanto limpava suas ferramentas com o cuidado de quem trata velhos amigos. A semana avançou com o ritmo intenso característico das grandes construções.
Lucas continuava implacável, pressionando a equipe para recuperar o tempo perdido. Em suas rondas diárias não deixava de lançar olhares críticos ao trabalho de seu Antônio, mas não encontrava falhas para apontar. Na quarta-feira, uma forte chuva atingiu São Paulo, forçando a interrupção temporária de parte das atividades externas. Durante essa pausa, os trabalhadores se abrigaram no refeitório improvisado. Lucas, que normalmente almoçava em restaurantes próximos, foi obrigado a permanecer no canteiro devido a uma reunião de emergência com fornecedores. Enquanto esperava na sala dos engenheiros, ouviu risadas vindas do refeitório. Aproximou-se por curiosidade e viu um grupo de trabalhadores reunidos em torno de seu Antônio, que contava histórias animadamente. E aí, o Niemeyer olhou para o desenho, pegou o lápis, fez uma curva assim no papel e disse: "A vida não é uma linha reta, porque o prédio deveria ser." Os trabalhadores riam e faziam perguntas entusiasmados. Lucas permaneceu à distância, observando com crescente interesse. "Seu Antônio, é verdade que o senhor ajudou na construção do Maracanã?" perguntou um jovem servente. "Não, meu filho. No Maracanã não trabalhei, mas estive no Mineirão, lá em Belo Horizonte, e também no Morumbi, aqui em São Paulo. Grandes estádios, grandes desafios." Regina entrou no refeitório e notou a presença de Lucas no canto. Aproximou-se dele discretamente. "Fascinante, não é? Ele é um arquivo vivo da história da construção civil brasileira." Lucas deu de ombros, tentando parecer indiferente. "Histórias de velho, quem sabe o quanto é verdade. Você deveria pesquisar sobre ele antes de duvidar", respondeu Regina, entregando-lhe uma revista especializada em arquitetura. "Olha só o que encontrei nos arquivos do escritório." O engenheiro pegou a revista antiga, datada de 1980. Era uma edição especial sobre os grandes projetos arquitetônicos brasileiros. Folheou desinteressadamente, até que seu olhar foi capturado por uma fotografia em preto e branco. Uma equipe de trabalhadores ao lado de Oscar Niemeyer, em Brasília. Entre eles, um jovem Antônio sorria timidamente para a câmera. A legenda dizia: "Equipe de elite de Antônio Pereira, o mestre das curvas, responsável pela execução das estruturas mais complexas dos projetos de Niemeyer." Lucas sentiu o rosto esquentar. "Isso não significa..." "Tem mais?" interrompeu Regina, entregando outra revista, desta vez dos anos 90. Ele não era apenas um pedreiro comum. A reportagem intitulada "Os Artesãos do Concreto" destacava Antônio Pereira como um dos mais respeitados mestres de obras do Brasil, requisitado por grandes arquitetos para projetos desafiadores devido à sua excepcional habilidade em materializar designs complexos. Ele desenvolveu técnicas próprias para a execução de curvas em concreto que são estudadas até hoje, explicou Regina. Algumas construtoras ainda usam apostilas baseadas nos métodos dele. Lucas permaneceu em silêncio, absorvendo a informação. De repente, as palavras arrogantes que havia dirigido ao idoso pesaram em sua consciência. Naquele momento, o empreiteiro Jorge entrou apressadamente no refeitório, procurando por Lucas. "Engenheiro, temos um problema sério no subsolo. A chuva está causando infiltrações próximas à fundação do setor leste." Todos se levantaram preocupados. "Infiltrações na fundação poderiam causar danos estruturais graves." "Já isolaram a área?" perguntou Lucas, já em modo de emergência. "Sim, mas a água continua entrando. O concreto parece estar cedendo em um ponto específico." Sem perceber, Lucas olhou instintivamente para seu Antônio, que já se levantava calmamente, como quem já enfrentou muitas crises semelhantes. "Se o doutor permitir, posso dar uma olhada", ofereceu o idoso com humildade. O orgulho de Lucas travou uma batalha interna com o pragmatismo. A segurança da obra estava em jogo. Após breve hesitação, assentiu com a cabeça. "Vamos todos." O grupo desceu ao subsolo, onde a situação era pior do que o relatado. A água jorrava por uma fissura na parede de contenção, formando uma poça que se expandia rapidamente. Seu Antônio aproximou-se da parede, examinando-a cuidadosamente, tocando a superfície ao redor da fissura, com a experiência de quem lê o concreto como um livro aberto. "O problema não é aqui", disse finalmente. "A água vem de uma falha no sistema de drenagem do terreno vizinho. Está pressionando a parede no ponto mais frágil." Lucas consultou as plantas no tablet. Impossível. O sistema de drenagem foi dimensionado para suportar chuvas muito mais intensas. "Não papel, sim", respondeu seu Antônio com tranquilidade. "Mas quem fez a obra do lado não seguiu o projeto corretamente. Conheço esse tipo de problema desde os anos 70,
quando trabalhamos nos subsolos do Centro Cultural São Paulo. A convicção na voz do idoso era inegável. Lucas hesitou, dividido entre seu orgulho profissional e a urgência da situação. Como podemos resolver? Perguntou finalmente, em tom mais humilde do que qualquer um já havia ouvido dele. Precisamos fazer um sistema emergencial de desvio aqui, explicou seu Antônio, apontando para diferentes pontos da parede, e reforçar esta seção com uma técnica que usávamos nos porões do Copan. Nas 2 horas seguintes, seu Antônio orientou a equipe com a autoridade natural de quem conhece Prof. Lucas observava atentamente, alternando entre tomar notas técnicas e contemplar a transformação que acontecia, não apenas na parede danificada, mas em sua própria percepção. Quando finalmente controlaram a infiltração, já era noite. Os trabalhadores estavam exaustos, mas satisfeitos. O pior havia sido evitado. Como o senhor sabia exatamente o que fazer? Perguntou Lucas quando ficaram a sós. Seu Antônio sorriu, os olhos brilhando com o orgulho tranquilo de quem construiu uma vida tão sólida quanto as estruturas que ajudou a erguer. Quando se trabalha 50 anos no mesmo ofício, doutor, a gente não apenas vê os problemas, a gente os sente. O concreto fala conosco, as estruturas contam histórias para quem sabe ouvir. Naquela noite, voltando para casa em seu carro importado, Lucas não conseguia parar de pensar na lição que recebera. Não era apenas sobre técnicas de construção, mas sobre respeito, humildade e a verdadeira natureza do conhecimento. O mês avançou e com ele a construção do edifício. As chuvas de outono continuavam a castigar São Paulo, criando desafios constantes. Lucas, ainda que não admitisse abertamente, passou a consultar seu Antônio em questões complexas, sempre de maneira discreta, para não ferir seu orgulho profissional. A relação entre eles, embora ainda formal, havia se transformado. Os outros trabalhadores notaram a mudança e comentavam entre si. Regina observava satisfeita, mas sabia que Lucas ainda lutava internamente contra sua arrogância. Numa sexta-feira especialmente movimentada, a construtora recebeu a visita dos investidores e do cliente principal, o grupo empresarial que ocuparia a maior parte do edifício. Entre os visitantes importantes estava César Mendonça, dono da construtora e padrinho de carreira de Lucas. Lucas, meu rapaz, como estamos com o cronograma? Perguntou César, batendo nas costas do engenheiro, enquanto o grupo percorria o 18º andar, ainda em fase de estruturação. Recuperamos o atraso, César. Estamos exatamente dentro do prazo revisado, respondeu Lucas com orgulho. Excelente. Sabia que você não me decepcionaria. É por isso que você é minha aposta para diretor técnico ano que vem. O grupo continuou a inspeção, com Lucas explicando detalhadamente cada aspecto do projeto. Quando chegaram à área central do andar, onde seria instalado o átrio principal, com uma complexa estrutura curva que integraria todos os andares, o cliente principal, Roberto Alves, mostrou-se preocupado. Esta curva parece muito ousada. Vai suportar o peso e a movimentação de pessoas? Absolutamente, garantiu Lucas. Fizemos todos os cálculos estruturais, conforme as normas mais rigorosas. Mesmo assim, parece arriscado, insistiu Roberto. Vimos problemas semelhantes em outro projeto no Rio de Janeiro. César lançou um olhar preocupado para Lucas. Perder a confiança do cliente neste estágio seria desastroso. Posso garantir pessoalmente a segurança deste projeto, afirmou Lucas com convicção. Esta estrutura suportaria até mesmo um impacto sísmico significativo, algo que nem precisamos considerar em São Paulo. Enquanto a discussão técnica continuava, seu Antônio trabalhava silenciosamente no outro extremo do andar, preparando a concretagem de uma coluna. Observava a conversa à distância, ouvindo fragmentos sobre a estrutura curva. A visita continuou para os andares superiores e o dia de trabalho prosseguiu normalmente. No final da tarde, quando a maioria dos operários já havia ido embora, seu Antônio aproximou-se de Lucas, que revisava projetos no escritório temporário montado no canteiro. Com licença, doutor. Lucas ergueu os olhos surpreso. Seu Antônio raramente o procurava. Sim, seu Antônio. Sobre aquela estrutura curva do átrio, posso dar uma sugestão? O engenheiro hesitou. Seu instinto inicial era dispensar a interferência, mas as últimas semanas haviam lhe ensinado valiosas lições. Claro, o que foi? Vi os desenhos e, bem, trabalhei em estruturas parecidas.
Há um problema no ângulo da curvatura em relação aos pontos de apoio. Não vai aguentar a carga dinâmica. Lucas franziu o senho. Impossível. Todos os cálculos foram verificados 3 vezes, até por consultores externos. No papel está certo, mas na prática, o comportamento do concreto nestas situações é diferente do que os livros dizem. Aprendi isso com o Joaquim Cardoso, o engenheiro que calculava as estruturas do Niemeyer. Lucas sentiu uma pontada de irritação retornar. Justamente quando estava ganhando a confiança do cliente e de seu mentor, surgiam dúvidas sobre seu projeto principal. Agradeço a preocupação, seu Antônio, mas este projeto foi desenvolvido com as mais avançadas tecnologias e softwares de cálculo estrutural, coisas que nem existiam na sua época. Seu Antônio não se ofendeu com o tom dismissivo. O software calcula o que programamos nele, doutor, mas o concreto não lê programas de computador. Ele obedece à natureza. Estamos seguindo todas as normas técnicas. Lucas começava a se irritar novamente. As normas também evoluem com os desastres, respondeu o idoso calmamente. Muitas surgiram depois que estruturas caíram. O comentário atingiu Lucas como um golpe. Ele se levantou, encerrando a conversa. Vou considerar suas observações, mas o projeto continuará como está. Seu Antônio assentiu respeitosamente e se retirou, deixando Lucas perturbado. Pela primeira vez em sua carreira, o jovem engenheiro enfrentava uma dúvida genuína sobre suas próprias convicções técnicas. Naquela noite, em seu apartamento, Lucas não conseguia dormir. Revisou mentalmente todos os cálculos, as simulações, as normas técnicas. Tudo indicava que o projeto estava correto. Mas as palavras do velho pedreiro ecoavam em sua mente. Na madrugada, tomou uma decisão. Enviou um e-mail para Regina pedindo uma reunião urgente antes do início do expediente. Às 6h30 da manhã seguinte, encontraram-se no escritório vazio. Você acha possível que os cálculos da estrutura do átrio estejam errados? Perguntou diretamente após explicar a conversa com seu Antônio. Regina pareceu surpresa com a dúvida incomum de Lucas. Bem, foram revisados múltiplas vezes, mas sempre há variáveis práticas que os modelos teóricos podem não captar completamente. Por que a dúvida repentina? Lucas hesitou antes de responder. Seu Antônio disse algo sobre a carga dinâmica e o comportamento real do concreto. Eles passaram as próximas 2 horas revisando os projetos e refazendo alguns cálculos. Regina, que tinha especialização em estruturas complexas, identificou um ponto que poderia ser problemático, justamente onde seu Antônio havia apontado. É sutil, mas em determinadas condições, principalmente com sobrecarga e vibrações constantes, poderia haver fadiga estrutural acelerada, concluiu ela. Lucas sentiu um frio na espinha. Se estavam certos, a estrutura não apresentaria problemas imediatos, mas poderia falhar em alguns anos, colocando vidas em risco e destruindo sua reputação profissional. Precisamos modificar o projeto, decidiu. César não vai gostar, vai atrasar a obra em pelo menos 3 semanas e aumentar os custos. Não temos escolha, é uma questão de segurança e ética profissional. Às 10 horas, quando César chegou ao canteiro para uma reunião de rotina, Lucas já o esperava com Regina e toda a documentação necessária. A conversa foi tensa. Você tem certeza absoluta disso? Questionou César, visivelmente contrariado. Sim, os cálculos originais não consideraram adequadamente o comportamento dinâmico da estrutura sob carga constante. E como não percebemos isso antes, pagamos consultores caríssimos. Lucas respirou fundo antes de responder. Foi uma falha minha, deveria ter analisado mais profundamente. César olhou fixamente para o engenheiro. Quanto tempo precisamos para ajustar o projeto e recalcular tudo? 3 semanas no mínimo, mais 2 para implementar as alterações na obra. Inaceitável. César bateu na mesa. O cliente já está nervoso com o prazo atual. Se atrasarmos mais, podemos perder o contrato. Não há como fazer um reforço na estrutura existente e manter o cronograma? Lucas trocou olhares com Regina. Ambos sabiam que qualquer solução paliativa seria arriscada. Não seria seguro, respondeu firmemente. Precisamos fazer a coisa certa, mesmo que seja difícil. A coisa certa é cumprir nossos compromissos. César estava furioso. Lucas, você sempre foi meu protegido, mas este erro pode custar milhões à empresa. Vou conversar com a diretoria e voltamos a falar.
Quando César saiu, Regina colocou a mão no ombro de Lucas. Você fez o certo. Ainda não terminei, respondeu ele, dirigindo-se para a área onde seu Antônio trabalhava. O idoso estava, como sempre, concentrado em seu ofício, assentando tijolos com a mesma precisão meticulosa. Seu Antônio, chamou Lucas com uma humildade que surpreendeu até a si mesmo. O senhor estava certo sobre a estrutura. Identificamos o problema nos cálculos. O velho pedreiro apenas assentiu, sem demonstrar surpresa. E agora, o que vão fazer? Essa é a questão. Preciso redesenhar a estrutura, mas a empresa não quer atrasar a obra. Vim pedir sua ajuda. As últimas palavras custaram a Lucas mais esforço do que qualquer equação complexa que já havia resolvido. Pela primeira vez, viu um sorriso amplo no rosto enrugado de seu Antônio. Sente-se aqui, doutor. Vamos conversar sobre como fazíamos as curvas de Brasília sem comprometer os prazos. Os dias seguintes foram intensos. Lucas, Regina e seu Antônio trabalharam incansavelmente em uma solução alternativa para a estrutura do átrio. O conhecimento teórico dos engenheiros se fundia com a experiência prática do veterano mestre de obras, criando uma sinergia surpreendente. Seu Antônio sugeriu uma adaptação inspirada nas técnicas que havia utilizado décadas antes no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A solução envolvia uma redistribuição sutil da carga e a adição de elementos de suporte que se integravam ao design original, sem comprometer a estética, tá? O segredo não é aumentar a estrutura, mas fazer com que ela trabalhe de forma mais inteligente, explicou o idoso, desenhando à mão livre esboços surpreendentemente técnicos para alguém sem educação formal. Lucas digitalizava os desenhos e os integrava ao modelo computacional, verificando cada detalhe meticulosamente. Regina adaptava os aspectos arquitetônicos para preservar a visão original do projeto. Quando finalmente apresentaram a solução revisada a César, ele se mostrou cético. E vocês garantem que isso funcionará sem comprometer a segurança ou aumentar significativamente o prazo? Garantimos, afirmou Lucas. Fizemos as simulações e os novos cálculos confirmam a viabilidade e podemos implementar as mudanças com um atraso de apenas uma semana, não 5 como estimamos inicialmente. Baseado em desenhos feitos à mão por um pedreiro aposentado, César não escondia sua descrença. Baseado na experiência de alguém que resolveu desafios estruturais semelhantes antes mesmo de termos computadores para nos ajudar, respondeu Lucas com firmeza, e validado pelos métodos mais avançados que dispomos hoje. César estudou os documentos apresentados, consultou outros engenheiros seniores da empresa e finalmente concordou, não sem antes alertar Lucas sobre as consequências caso a solução falhasse. O projeto revisado foi implementado nas semanas seguintes, com seu Antônio supervisionando pessoalmente os aspectos mais críticos da execução. Os trabalhadores mais jovens observavam admirados como o idoso orientava cada etapa com precisão, explicando pacientemente os porquês de cada procedimento. Lucas, que antes raramente aparecia no campo durante a execução, passava horas ao lado de seu Antônio absorvendo conhecimentos práticos que nenhuma universidade poderia oferecer. A humildade inicial forçada transformava-se gradualmente em genuíno respeito e interesse. Como o senhor consegue identificar o ponto exato para posicionar o reforço sem instrumentos de medição? Perguntou certa vez. Seu Antônio sorriu. Quando você trabalha 50 anos com concreto e aço, seu corpo se torna um instrumento. Seus olhos medem distâncias, suas mãos sentem tensões. É como um médico que ausculta um coração. Ele não precisa de máquinas para saber que algo não está batendo certo. Essas lições iam muito além das técnicas construtivas. Lucas percebia que estava aprendendo sobre conexão humana, respeito pelo conhecimento em todas suas formas e humildade diante da experiência. Na primeira semana de junho, 2 meses após o início da implementação das mudanças, o átrio tomava forma, a estrutura curva se erguia majestosa, combinando graciosidade estética e solidez estrutural. Os prazos, contra todas as expectativas, foram cumpridos com apenas 8 dias de atraso, um milagre considerando a extensão das modificações. César, inicialmente resistente, agora exibia o projeto revisado como um exemplo de inovação da construtora. Em uma visita com o cliente, fez questão de enfatizar as soluções híbridas
que combinavam tecnologia de ponta e técnicas consagradas pelo tempo. Numa tarde ensolarada, quando o concreto da última seção da estrutura principal começava a curar, Roberto Alves, o cliente, fez uma visita surpresa ao canteiro. Lucas e seu Antônio estavam verificando o trabalho quando o empresário se aproximou. Então, este é o famoso mestre Antônio que revolucionou nosso projeto, comentou Roberto, estendendo a mão para o idoso. César me contou sobre sua experiência impressionante. Seu Antônio, acostumado a permanecer invisível para os homens de terno, como chamavam os executivos, pareceu constrangido com o reconhecimento. Só fiz o que sei fazer, seu doutor. O mérito é do engenheiro Lucas, que teve a humildade de escutar. Roberto sorriu. Humildade e excelência técnica, uma combinação rara e valiosa. Voltando-se para Lucas, acrescentou: estou impressionado com as soluções implementadas, tanto que gostaria de convidar você e sua equipe, incluindo o mestre Antônio, para desenvolver outro projeto para nós em Belo Horizonte. Algo ainda mais desafiador. Aquela noite, a construtora organizou uma pequena celebração no canteiro. Por insistência de Lucas, seu Antônio foi o convidado de honra. O jovem engenheiro pediu a palavra no meio da comemoração. Quero compartilhar algo que aprendi nos últimos meses. Começou visivelmente emocionado. Quando cheguei a este projeto, achei que sabia tudo o que era necessário, tinha diplomas, conhecia as últimas tecnologias, dominava softwares avançados, mas estava ignorando a forma mais profunda de conhecimento, aquela que só vem com o tempo, com as mãos na massa, com os erros e acertos de uma vida inteira dedicada a um ofício. Lucas fez uma pausa, olhando diretamente para seu Antônio. Graças a um mestre que tive a sorte de encontrar e a infelicidade de inicialmente menosprezar, aprendi que a verdadeira engenharia não acontece apenas nos computadores ou nos livros, ela acontece no encontro entre teoria e prática, entre inovação e tradição. E, acima de tudo, aprendi que nenhum conhecimento vale algo se não for acompanhado de humildade. Seu Antônio, normalmente reservado, tinha os olhos marejados. Quando todos ergueram suas taças em um brinde, o idoso levantou-se lentamente. Se me permitem, disse com sua voz rouca, também aprendi algo importante com o Dr. Lucas. Aprendi que os jovens têm muito a nos ensinar, que o conhecimento novo e o antigo não são inimigos, mas parceiros. Como na construção, onde o concreto fresco precisa do mais velho para se apoiar enquanto ganha sua própria força, a celebração continuou noite adentro, com histórias sendo compartilhadas entre gerações de construtores. Regina, observando de longe a interação entre Lucas e seu Antônio, não podia deixar de sorrir ao ver a transformação do arrogante engenheiro que conhecera. Na semana seguinte, César chamou Lucas a seu escritório na sede da construtora. O conselho diretor está impressionado com a solução que vocês implementaram, anunciou. E o cliente não para de elogiar a abordagem inovadora. Eles querem que você lidere pessoalmente o novo projeto em Belo Horizonte. Lucas assentiu, mas parecia ter algo mais a dizer. Obrigado, César. É uma grande oportunidade, mas tem uma condição. Condição? César ergueu as sobrancelhas, surpreso com a ousadia do jovem engenheiro. Quero que seu Antônio seja contratado oficialmente como consultor técnico sênior, com um salário compatível com sua experiência e conhecimento, explicou Lucas. E também quero estabelecer um programa de mentoria na empresa, onde profissionais experientes como ele possam transmitir conhecimentos práticos aos engenheiros recém-formados. César recostou-se em sua cadeira, estudando o rosto determinado de Lucas. Sabe que isso vai contra vários protocolos da empresa, não é? Contratamos consultores com certificações formais, diplomas, registros profissionais. Exatamente, esse é o problema, rebateu Lucas. Estamos perdendo conhecimentos valiosos por causa de formalidades. Seu Antônio pode não ter diploma, mas tem meio século de experiência nas obras mais importantes deste país. Isso vale mais que qualquer certificação. Houve um longo silêncio antes que César finalmente sorrisse. Você realmente mudou, Lucas? Há 3 meses você seria o primeiro a rejeitar essa ideia. Ele se levantou e daí estendeu a mão. Tudo bem, você me convenceu. Faça a proposta formal ao RH e eu a aprovarei. Seu Antônio será nosso primeiro mestre consultor. 2 semanas depois, no canteiro de obras quase finalizado, Lucas aproximou-se de seu Antônio
que supervisionava os acabamentos finais do átrio. Seu Antônio, tem uma proposta para lhe fazer, começou ele entregando um envelope ao idoso. O velho pedreiro abriu o envelope com mãos ligeiramente trêmulas e leu o documento oficial da construtora Horizonte. Seus olhos se arregalaram ao ver o cargo oferecido e as condições propostas. Isso é sério, doutor? Absolutamente sério. A construtora precisa do seu conhecimento. Eu preciso do seu conhecimento. Lucas sorriu. E há uma geração inteira de engenheiros que podem se beneficiar da sua experiência. Seu Antônio permaneceu em silêncio por um momento, passando as mãos calejadas pelo papel, como se não acreditasse no que estava escrito. Sabe, Dr. Lucas, trabalhei a vida toda construindo prédios que nunca poderia pagar para morar. Fui tratado como invisível pela maioria dos engenheiros e arquitetos, e agora isso. Sua voz falhou. O senhor merece, sempre mereceu, respondeu Lucas, colocando a mão no ombro do idoso. Então, aceita ser meu mestre e consultor em Belo Horizonte? Seu Antônio dobrou cuidadosamente o documento e o guardou no bolso. Olhou para a imponente estrutura do átrio, depois para suas mãos marcadas por décadas de trabalho e, finalmente, para o jovem engenheiro à sua frente. Aceito, doutor, mas com uma condição. Qual? Perguntou Lucas, curioso. Pare de me chamar de senhor e seu. Meu nome é Antônio. O idoso sorriu, estendendo a mão. E agora somos colegas. Lucas apertou a mão do velho mestre, sentindo a textura áspera de uma vida dedicada à construção, não apenas de edifícios, mas também de pessoas e histórias. 6 meses depois, o edifício da Avenida Paulista foi inaugurado com grande celebração. Uma placa discreta no átrio principal, junto à impressionante estrutura curva, trazia uma inscrição que poucos entenderiam completamente. Esta estrutura une a tecnologia do futuro e a sabedoria do passado. Uma homenagem aos mestres invisíveis que constroem nosso país. Enquanto os convidados VIP admiravam o imponente edifício, Antônio e Lucas observavam de um canto, lado a lado, o mestre e o aprendiz que descobriu que para realmente erguer grandes obras era preciso primeiro aprender a se curvar com humildade diante do verdadeiro conhecimento. Em Belo Horizonte, um novo projeto já os aguardava, assim como dezenas de jovens engenheiros ansiosos para aprender com a improvável dupla que provara que o futuro da construção civil brasileira seria construído sobre fundações de respeito, colaboração e reconhecimento de todas as formas de conhecimento.